que é que essa questão fala? Em diabéticos, a ingestão de 80 gramas de açúcar comum, ou seja, sacarose, eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada 1 litro de sangue. Prestem muita atenção. Eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada litro de sangue. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando do açúcar comum, que é a sacarose, e de glicose. Então, cuidado para não confundir os dois. Considerando-se que a taxa de glicose no sangue dos diabéticos em condições normais é de aproximadamente 1,4 gramas de glicose para cada 1 litro de sangue, certo? A concentração de glicose C6H12O6 no sangue de uma pessoa diabética. Após o consumo de 100 gramas de açúcar será de aproximadamente, vamos lá. Então, eu quero saber o quê? A concentração de glicose no sangue de uma pessoa diabética após o consumo de 100 gramas de açúcar. Após 100 gramas de açúcar, isso aqui é o açúcar comum, né? E qual foi a informação que o cara me deu aqui na questão? Ele falou o seguinte, toda vez que a pessoa consome, né? Nos diabéticos, no caso, perdão. Toda vez que um diabético ele faz a ingestão de 80 gramas de açúcar comum, ele acrescenta 1 grama de glicose para cada litro de sangue. Então 100 gramas, eu vou colocar quanto no sangue? Eu faço uma regrinha de 3, concorda? Então pensa comigo, eu tenho 80 gramas de açúcar comum, certo? Para esses 80 gramas de açúcar eu vou colocar o quê? 1 grama de glicose. É isso que eu acrescento. Então, para 80 gramas de açúcar, eu vou colocar quanto? 1 grama de glicose. Então, se eu consumir 100 gramas de açúcar, eu vou ter que acrescentar quanto, né? Quanto é que vai ser acrescentado em 1 litro de sangue numa pessoa diabética? X, que eu não sei, eu quero descobrir isso, né? De glicose. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Meio pelos extremos. Então, vai ficar 80 vezes x, 100 vezes 1. Então, o meu x vai ficar 100 dividido por 80, que isso aqui vai ficar... Quanto vai ficar? 1,25. Então, o meu x vai ser igual a 1,25 gramas de quê? De glicose. Pronto. Então, nós chegamos nessa relação que 100 gramas de açúcar eu vou acrescentar enquanto em 1 litro de sangue 1,25 gramas de quê? De glicose. Pronto. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer, né? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que em condições normais, né, a taxa de glicose no sangue diabético é quanto? 1,4 gramas por litro. Isso numa condição normal. Só que o que é que acontece? Para cada 1 litro de sangue eu tenho 1,4. Só que, o que foi que aconteceu? Eu coloquei a mais no sangue quanto? 1,25 gramas de quê? De glicose. Então a minha concentração vai mudar. Eu tenho 1,25 gramas de glicose para cada 1 litro. Em condições normais eu tenho 1,4 gramas de glicose para 1 litro. Então quem vai ser a minha nova concentração, né? Qual vai ser a concentração de glicose em 1 litro de sangue? Se eu tinha 1,4 gramas por litro, né? Ou seja, 1,4 gramas para cada 1 litro, e eu acrescentei 1,25 gramas para 1 litro, também, então ao todo eu vou ter quantas gramas por litro no sangue agora só de glicose? 2,65, não é não? Basta você somar então o quê? Basta você somar esses 1,4 gramas com esse 1,25 gramas. Isso vai dar o quê? 2,65 gramas, né? Só que os dois estão para 1 litro de sangue. Então vai ser a quantidade total de gramas de glicose que eu vou ter no litro de sangue. Que é quanto? 2,65 gramas por litro. Então essa é a minha concentração. 2,65 gramas por litro. Beleza? Então isso aqui é a concentração de glicose no meu sangue. Só que eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir a concentração molar dela, né? Eu quero saber a minha molaridade.
molaridade. Como é que eu sei que eu quero a minha molaridade? Olha aqui as alternativas. Todas estão em mol por litro, né? Eu tenho uma concentração comum. Como é que eu faço para achar minha concentração molar? Eu já tenho aqui a massa molar, ó, da minha glicose. Como é que eu faço? Simples. Qual foi a relação que a gente acabou de estudar? A concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto, que é a minha glicose. Ou seja, quem é a minha concentração molar? É a concentração comum dividido pela massa molar do meu soluto. Então, a minha concentração molar é a minha concentração comum, que é quanto? 2,65 dividido pela massa molar da minha glicose, que é de 180 que a questão deu. Logo, quem vai ser a minha molaridade, aproximadamente, vai ser de 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, essa aqui é a minha alternativa correta, né? Qual a letra? D. 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Beleza? Então, é assim que eu vou utilizar nessa questão. Tem uma concentração comum, tem uma massa molar. Logicamente, vou ter a minha molaridade.